Senhor Jesus, amém, irmãos? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos essa noite, Senhor, por essa palavra, pela tua palavra, Senhor, por essa mensagem 13. Senhor, abençoa essa palavra, Senhor. Senhor, seja com os irmãos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor, os que estão viajando. Senhor, seja também com as pessoas que podem, através do teu braço, Senhor, ter acesso à tua palavra, Senhor, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Quem faz a obra é a palavra. Amém. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é a palavra. Amém. Essa palavra é o próprio Deus que se fez carne, Senhor. Esse Senhor Jesus maravilhoso que habitou entre nós, Senhor. Amém. Cheio de graça e de verdade, Senhor. Sim. Senhor, abençoa essa mensagem, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Bom, eu desfrutei bastante o alimento diário. Eu creio que os irmãos vêm lendo o alimento diário, né? A mensagem é a primeira mensagem dessa série do alimento diário, certo? Mensagem 13. O caminho, a verdade e a vida. E a primeira mensagem é uma pergunta. A primeira mensagem, o título é uma pergunta. Quem creu em nossa pregação? Está em João capítulo 12. Está escrito assim, no versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Então é uma pergunta, tá? A mensagem é essa pergunta. E vai tocar nesse ponto relacionado com a fé, relacionado com crer, né? E aí, lendo o alimento diário, é claro que a gente percebe nessa mensagem, muitas mensagens dentro de uma mensagem só. Mas, lendo, desfrutando, aí eu fui percebendo o encargo do irmão, né, do nosso irmão que está à frente, o servo que Deus tem usado para trazer a palavra profética para nós. Na verdade, eu estou aqui só para ser um mensageiro, amém? Na verdade, o meu encargo aqui é ser um facilitador, lendo a mensagem e tendo comunhão ali com Deus e tudo, e eu vou ser só um facilitador, né? Amém. Ajudar os irmãos a entender qual é o encargo dessa mensagem, dessa palavra de hoje, né? Amém. Não vou ficar muito preso a outros detalhes aqui, e a mensagem é muito rica. Eu, observando aqui, eu vi que o irmão, ele falou de muitos assuntos aqui, né? Mas a mensagem é do versículo 37 até o versículo 50, certo? Então, quer dizer, são pequenas porções de cada versículo aqui, né? Começando pelo versículo 37 até do versículo 1 até do versículo deixa eu ver aqui na minha sinopse aqui, do versículo 1 até o versículo 3, nós temos um encargo aqui, certo? Do versículo 1 até o 12, nós temos um encargo, né? Do versículo 1 até o 3 nós temos um encargo. Aliás, do versículo 37 até o 40 nós temos um encargo. É que eu estou confundindo com Isaías. Eu não vou entrar em Isaías, tá? Nós temos Isaías capítulo 13, 53, do versículo 1 ao 12. Isaías 53, do 1 ao 12. Nesse capítulo de Isaías, o que tem, irmãos? Tem os profetas pregando uma pregação. Então, no Velho Testamento tinha aqueles profetas que Deus usou para pregar. E o que Isaías ele pregou? Ele pregou o Novo Testamento, algo que ainda não havia acontecido. Então ele trouxe uma profecia, uma pregação em forma de profecia, algo que ainda não havia acontecido, né? O Novo Testamento, irmãos, ele é como fosse a realidade do Velho Testamento. O Velho Testamento é uma sombra. Tudo que está no Velho Testamento são figuras, sombras, mas a realidade de tudo
tudo que está no Velho Testamento, essa realidade ela se torna acessível, real para nós no Novo Testamento, né? E o resto tudo no Velho Testamento é uma figura de Cristo. Nós temos a igreja, temos a figura da igreja, temos a figura de Cristo, temos a figura do tabernáculo, várias figuras, né? E aí houve essa pregação. Olha só, Jesus ainda não tinha se feito carne, não fez carne, não teve um viver humano, né? Se fazer carne, ele tem um viver humano. Então Jesus, ele teve 4 etapas, e essas 4 etapas, o próprio Isaías, ele já fala lá no Velho Testamento. Nem surgiu o Novo Testamento, ele já fala das 4 etapas do Senhor Jesus, que a primeira etapa é relacionada à encarnação, né? É o viver humano do Senhor Jesus. A segunda etapa é a crucificação, a terceira é a ressurreição e a última etapa é a ascensão. Então nós vemos isso tudo no capítulo 53 de Isaías, do versículo 1 ao 12, certo? Então, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele não veio, vou falar de uma maneira bem simples, sem ler os versículos, mas os irmãos viram no lema diário. O Senhor Jesus, ele veio de uma forma, assim, sem aparência, sem formosura, de uma maneira muito simples. O próprio Deus fez ele vir dessa maneira. Por quê? Porque para Deus ele vê o coração. O homem não, o homem gosta de ver a aparência, né? O homem não gosta de ver o coração, não gosta de ver o conteúdo. Às vezes, alguma coisa pode não ter aparência, ou pode ser o que a gente pensa que deveria ser e não é. Tudo de acordo com Deus, né? Isso também serve até de uma lição para nós, né? E por que Deus fez isso? Os judeus já esperavam um Messias. Um Messias que fosse sentar num trono e reinar, né? De uma maneira pomposa. Não. Jesus veio de uma maneira muito humilde. Né? Por quê? Porque Deus, ele queria que observasse o quê? Que as pessoas observassem o conteúdo que tinha no interior desse Jesus. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, o viver humano do Senhor, a encarnação do Senhor foi dessa maneira, tá? E ele teve um viver humano, irmãos, elevadíssimo, elevado, Senhor Jesus, né? E sofreu muito sofrimento, desde o primeiro momento que ele nasceu e até quando ele começou o seu ministério. E depois do seu ministério, ele foi para a cruz. Aí entra o aspecto da crucificação, né? Aí Deus, além de fazer ele não ter aparência, não ter formosura, Deus pega, leva ele para a cruz. E o que Deus faz, irmãos? Deus vai e fere o Senhor Jesus na cruz. Então ele foi ferido, ele foi oprimido, ele foi afligido. Por causa de quem, irmãos? Por causa de cada um de nós. Na realidade, quem deveria ir para a cruz era nós. Quem deveria morrer era nós, né? E Jesus, irmãos, ele é considerado o nosso irmão mais velho, né? Isso já aconteceu comigo. Eu sou o irmão mais velho. Às vezes lá em casa minha mãe batia em mim porque às vezes os meus irmãos aprontavam, mas eu não aprontei. Mas quem aprontou foi meus irmãos. Minha mãe vinha e me batia. Se eu for contar quantos cabos de vassoura minha mãe quebrou nas minhas canelas, entendeu? Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências assim, vocês como filhos, né? Mas Deus, irmãos, ele manda o seu filho Jesus, né? E esse Jesus, ele vai para a cruz. Então ele foi castigado, irmãos. E ele, além de ser castigado, o Senhor, ele tomou todas as enfermidades, todas as nossas enfermidades, nossas dores, nossas enfermidades, né? Quem deveria pagar o preço era nós. Quem deveria sofrer era nós. Quem deveria sentir dor era nós, né? Glória a Jesus. Então ele foi transpassado, irmãos. Olha só, o Senhor Jesus, ele foi ferido do lado, foi colocado na cabeça do Senhor coroas, né, de espinhos que furou ele, né, sangue.
Né? Então o Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, ele fez por causa de quê? Por causa das nossas transgressões, né? Ele sofreu em silêncio, irmãos. E ele nunca botou culpa em ninguém. Ele foi uma ovelhinha, né, que foi para o matadouro, não colocou culpa em ninguém. Ali, irmãos, era o próprio Deus, para nos alcançar, para alcançar o homem, ele se fez homem. Porque Deus, ele ama o homem. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O encargo é esse, o que Deus quer que a gente crê. Né? E aí, graças a Deus, irmãos, ele não fica na morte. Satanás pensou que tivesse ganhado vitória. Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, irmãos. Né? E aí, ele consegue, irmãos, dar um fruto maravilhoso, através da sua ressurreição, que foi o que? Depois ele mesmo, o Senhor Jesus, vinha como o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, irmãos. E aí, por meio desse Espírito, irmãos, hoje, aconteceu lá com os discípulos e aconteceu com todos nós podemos o quê? Crer. Então esse foi o fruto do seu penoso trabalho. Ele pagou um preço, irmãos, com a própria vida, sofreu, se humilhou, tudo, irmãos, para nos alcançar. E graças a Deus, irmãos, aí nós temos o aspecto da ascensão do Senhor. E quando o Senhor, irmãos, ele ascende, o que ele faz, irmãos? Ele leva cada um de nós, primeiro ele vai lá no Hades, e ele nos tira do cativeiro, e aí o Senhor, né, nos leva também para essa mesma esfera. Irmãos, não só o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais, mas nós também estamos lá pela fé, irmãos. Amém. A igreja também está lá. E aí o que Deus faz? Aí ele pega e dá o que para todas essas pessoas que é a igreja, o organismo vivo de Deus? O que Deus ele dá para essa igreja? Ele dá dons. Aleluia. E esses dons não é para nos vangloriar, para nós nos aparecer, como acontece muito hoje. Muita gente, eu ministro, eu toco, eu sei falar, eu sei fazer isso, fazer aquilo. Não. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi um modelo para nós. Ele não falava a palavra dele, ele falava a palavra do Pai, ele fazia a vontade do Pai, ele não buscava glória. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi um grão de trigo que caindo na terra, lá, a Bíblia fala lá em João 12, 24, o grão de trigo caindo na terra, fica ele só, mas se morrer, o que acontece, Guaraci? Dá muitos frutos, aleluia! Então, irmãos, essa mesma experiência dessas 4 etapas, o Senhor também ele quer que cada um de nós também possamos ter, cada cristão. E tudo isso, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus, né? Por isso que no versículo 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Então essa pregação, ela já aconteceu lá no Velho Testamento, e essa pregação já aconteceu no Novo Testamento. O Evangelho não é uma mensagem, uma linda mensagem. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. É esse Jesus, irmãos, que teve um viver humano, esse Jesus que foi crucificado, que passou pela crucificação, que teve um viver de tomar a cruz, e teve uma experiência de ressurreição, e ele era a própria ressurreição, e o Senhor levou ele, né, lá à direita de Deus, né? E aí, irmãos, o Senhor nos deu essa experiência também, a igreja. Amém? Amém. Todos nós, irmãos, temos dons, e nós, irmãos, precisamos estar dispostos a usar esses dons que Deus deu para nós. Fala assim: eu tenho dom. Eu tenho dom. Irmãos, todos nós temos dons. A Bíblia diz isso. Sim. Efésios capítulo 4. Diz assim,
E a graça foi concedida, versículo 7, 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem são esses que estavam no cativeiro? Nós. E concedeu dons aos homens. E esses dons, irmãos, nós precisamos usar esses dons. Aí no versículo 12, no versículo 11, 12... né, vai falar aqui dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres, esses homens dons, né? Então, Senhor, nós temos que estar dispostos a usar esses dons. Então, irmãos, aí no versículo 2 do capítulo 4, o versículo, lá no capítulo 12 de João, o versículo 40, fala assim, 39, o versículo 38, aliás. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, irmãos, não creram na pregação, nessa pregação. Até hoje muitos até crê na pregação. Na mensagem a gente vai ver a questão de crer. Às vezes você pode até crer, mas tem a questão de confessar e a questão da revelação aqui do braço do Senhor. Irmãos, os judeus, eles não creram e eles não compreenderam que aquele Jesus que veio há 2000 anos atrás era o braço de Deus. No Velho Testamento a gente vê o braço de Deus. Eu não vou entrar em detalhe, contar várias histórias, mas nós vemos no Velho Testamento muitas vezes o braço de Deus. Por que você está aqui hoje? Por que você é cristão? Porque o braço de Deus te alcançou. Amém? Então, irmãos, então eles não compreenderam que o braço de Deus é o próprio Senhor Jesus, que Ele veio com uma missão, que Ele veio para nos salvar, que Ele veio para gerar a igreja, e Ele gerou a igreja, né? Senhor Jesus. Então todos nós devemos, como igreja, como essas pessoas, esses homens dons, devemos estar dispostos a usar o nosso dom, né? Só que nós precisamos de cuidar, irmãos, do nosso coração e das nossas vestes. Aqui no Alimediário tocou nessa questão do coração. Está em Isaías 6, eu não vou ler esses versículos, versículo 9 e 10. Isaías fala que ouviram e não entenderam. Olha, ele falou isso lá no Velho Testamento. E nós estamos vendo aqui no capítulo 12, versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então, irmãos, no capítulo 6 de Isaías, versículo 9 a 10, Isaías toca nesse ponto. Ouviram e não entenderam. Viram. Muitos têm visto a história de Jesus na televisão, mensagens, têm ouvido mensagens, né? E não percebe. Deus tem revelado muitas coisas e não percebe. E aí, por fim, o que aconteceu lá, acontece hoje também. Muitos rejeitam a palavra, e além de rejeitar a palavra de Deus, a palavra profética, rejeita também a pessoa do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aí continuando, versículo 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Olha só, Isaías falou a respeito do Senhor Jesus. Contudo, muito dentro as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deus mesmo. Então, irmãos, nós temos que assumir a nossa fé. Normalmente acontece com os jovens, né? Eu não sei se acontece com alguém aqui, algum adulto, né?
Às vezes, eu lembro quando eu me converti, irmã Rita, eu tinha 15 anos de idade, e aí eu frequentava a igreja batista, eu sofria bullying na minha rua lá, o pessoal me maltratava muito. Paz do Senhor, irmão. E aí, pastor? E, rapaz, o que esse pessoal me sacaneava, entendeu, Tiago? Mas graças a Deus, eu desde quando eu me converti, eu assumi a minha fé, e eu sempre testemunhei, sempre criei no Senhor e sempre confessei o Senhor Jesus na frente de todo mundo. Amém. Lá eu trabalhei 30 anos na polícia, todo mundo me conhece como cristão. Amém. Sempre creio no Senhor, todo mundo sabe que eu creio no Senhor, e sempre vi eu lendo a Bíblia, lendo livros. Muitas vezes pode acontecer isso com um jovem, né, de ter vergonha, né, de falar que é crente, né, ou às vezes você crê, mas às vezes você fica com medo de confessar que você é um cristão para as pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas. Senhor Jesus. Amém? Amém. E aí, continuando, versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Amém? Amém. Certo? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, nós temos Jesus se manifestando como a luz, e novamente, várias mensagens sempre está tocando nessa questão de Jesus ser a luz do mundo e a luz da vida. E aqui está falando novamente, né? Então, Jesus ele deixa claro que quem o recebe como a luz do primeiro dia deve permanecer nele e segui-lo. Para acontecer o quê? Nós já vimos essa mensagem anterior. Para que você receba o quê? Uma luz mais intensa, a luz da vida. Tá ok? Lá no livro de Gênesis, nós temos a luz do primeiro dia. Nos 3 primeiros versículos de Gênesis, ali, lá fala assim, Gênesis 1 fala assim, rapidamente: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí, o que Deus disse? Primeira coisa que Deus disse: haja luz. Só que essa luz aqui não é uma luz definida, não é uma luz palpável. Essa luz aqui, irmãos, é como fosse quando nós fomos salvos. O Senhor nos salvou. Um dia a luz brilhou por meio da pregação, por meio da palavra. A palavra que vem nos ilumina, traz luz para nós. Mas é uma luz para a gente ser salvo, para ser regenerado. E aí, no versículo 14, do versículo 14 em diante, eu não vou ler esses versículos de Gênesis, mas os irmãos sabem que existe a luz do quarto dia. E a luz do quarto dia, nós temos um sol, nós temos uma lua e nós temos umas estrelas. Esse sol é uma figura de Cristo, a lua é uma figura da igreja, as estrelas são os cristãos. E esse sol e essa lua e essas estrelas, elas foram, é a luz do quarto dia. Representa Jesus como a luz da vida. E foi feito para quê? Para governar, né? O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. O luminar menor, os irmãos já sabem, é a lua. O luminar maior é o sol. Amém? Senhor Jesus. Então Deus, irmãos, a luz do quarto dia nos dá o quê? A luz do quarto dia, irmãos, é a luz do quarto dia, nos dá o quê? Direção, referência e estabelece o governo de Deus. Por quê? Porque a luz do quarto dia nós temos Cristo e a igreja, e nós temos os irmãos, as estrelas, e aqui nós temos o quê? Nós temos a palavra de Deus, uma palavra que Deus vem dar para nós. E essa palavra, irmãos, muitas vezes Deus ele vem trazer uma palavra. Os irmãos viram no Além de Ela a palavra rema e a palavra logos. Não viram ou não viram? Que é o versículo
47, continuando. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, olha só, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar. No original aqui, essa palavra aqui, irmãos, se alguém ouvir as minhas palavras, essa palavra aqui é a palavra rema, né? A palavra rema é uma palavra específica, tá? Uma palavra que Deus dá para um certo momento. Agora, quando você pega essa palavra de Deus, não é só ouvinte da palavra, ou não é só um estudante da palavra. Hoje nós temos muitos que gostam de estudar a palavra, nós temos teólogos aí, teologia, aquele negócio tudinho. Não estamos na igreja aqui para estudar, né? Nós estamos aqui para praticar a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, irmãos, que Deus dá para nós, em toda a Bíblia a gente percebe que quando Deus traz uma palavra para nós, uma palavra naquele determinado momento, uma palavra específica, o sentimento de Deus, irmãos, é que a gente tenha a realidade dessa palavra, que a gente possa botar em prática essa palavra, ok? Então, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, certo? Agora, se acontecer, versículo 48, se acontecer isso aqui, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, que é a palavra rema, quem o julgue, a própria palavra logos. Versículo 48 está mencionado tanto a palavra rema quanto a palavra logos, que tenham proferido, essa julgará no último dia. Então, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Tá? Então, Deus sempre está dando uma palavra rema para nós. E essa palavra rema, irmãos, ela precisa ser praticada. E se nós não praticarmos essa palavra, não obedecer o comando que Deus sempre está dando por meio da sua palavra, um dia a própria palavra vai nos julgar. Amém? Senhor Jesus. Então, isso aqui que eu estou compartilhando com vocês aqui, o versículo 47, 48 e o 49, eu vou ler aqui, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Isso aqui, irmãos, é o próprio Senhor. Quem está falando aqui, irmãos, não é o irmão Adelson. Esses versículos aqui, o 47, o 48 e o 49, quem foi que falou isso, irmãos? Foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nos ensinando. Eu só estou sendo um mensageiro aqui, compartilhando, mas na realidade quem falou isso aqui, quem está falando isso aqui, é o Senhor, não é eu. Amém? Ele está falando isso para mim. Está falando isso para todos nós, irmãos. Amém. Essa foi a palavra profética naquele instante específico para determinado momento. A palavra profética. Não as guardar significa não as colocar em prática. Lembremos-nos de que o Senhor é o braço de Deus e nós somos o quê? A extensão. Estamos aqui para pôr em prática cada palavra rema. Não guardemos a palavra como uma doutrina ou teoria, mas a recebamos como uma voz de comando. Amém. O Senhor fala e nós fazemos o quê, irmão? Igual assim. Obedecemos. Praticamos. Obedecemos, praticamos, colocamos em prática. Amém? É o mesmo. Então, irmãos. Então, na igreja, irmãos, nós não falamos qualquer coisa. O certo é não falar o que quiser, certo? E não fazer o que quiser. Mas é nos submeter ao governo de Deus, né? O Pai é que dá as ordens, é quem comanda, o Filho apenas obedece e as cumpre. Assim devemos nós também agir. Todos nós devemos agir da mesma maneira que o Senhor Jesus agiu. Amém? Amém. A palavra de Deus, irmãos, no versículo 50, já estou concluindo a mensagem já. A palavra de Deus, no versículo 50 aqui, vou ler. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. E sei que o seu... Versículo 50 no capítulo 12. Eu tenho que falar assim, que eu não sei se alguém fica perdido, ou se eu estou sendo rápido demais. Amém, Douglas? Amém. Você está dormindo, Douglas. Eu estou vendo você fechar os olhinhos aí. Versículo 50.
Eu sei que o seu mandamento é o quê? Amém? Esse mandamento é vida, é a Vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai tenho dito, assim falo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Rapaz, eu já terminei a mensagem. Então, é a vida eterna. É a vida eterna, irmãos. A palavra de Deus é a vida eterna. Aleluia! Amém. Que não consiste em viver eternamente nesse corpo e esfera físicas, mas viver para todo sempre na esfera da eternidade. Amém. Onde Deus está. Há um mandamento, a ordem que Deus dá, nós obedecemos, cumprindo e praticando, e Ele nos levará para a eternidade. Amém. Amém? Irmãos, já concluí a mensagem. Amém. Amém, Douglas? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, por essa palavra, Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos que nós somos a continuação, Senhor. A extensão, Senhor, do teu braço, Senhor. E o Senhor, por meio de cada um de nós, Senhor, Amém. o Senhor também quer nos levar a levar essa pregação. Amém. Senhor, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam confessar, para que as pessoas possam ser trazidas para essa esfera, Senhor, a esfera da igreja, possa viver a vida da igreja e possa ser um vencedor, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. O Senhor seja com cada um, Senhor, os que estão presentes aqui e os que ouviram essa mensagem no canal do YouTube. Te agradecemos em teu nome, Senhor. Amém. Amém.